Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico urologista Dr. Alcio Contri. Dr. Alcio, seja bem-vindo à Sessão TV Atende. Mas é uma satisfação participar mais uma vez do TV Atende. Hoje iremos abordar uma patologia comum sobre a litíase renal. É comum o cálculo renal? As pessoas vêm crescendo o número de pessoas que têm aí a famosa pedra no rim? Bom, a calculose, a incidência em média da população é em torno de 5,4% da população vai ter seu cálculo de rim em alguma fase da vida. A incidência aumenta assim, quem tem mais cálculos de rim é o homem, de 3 para 1. Então, cada 3 homens, uma mulher vai ter. A faixa etária mais comum entre 30 e 50 anos é a faixa etária que mais tem cálculo de rins. E as regiões mais quentes têm uma maior incidência, os climas tropicais, coisas assim, tem uma maior incidência de cálculo. E na nossa região, automaticamente, então, como nós temos as estações do ano definidas, então, quando chegar na transição da primavera para o verão, em diante, é uma época que vai ter mais cálculos renais. Quando que surge, ele se forma no nosso organismo? Às vezes as pessoas falam no inverno, normalmente as pessoas tomam menos água. Isso ajuda a criar esse cálculo ou não tem nada a ver, doutor? Bom, um dos fatores da causa do problema. Então é assim, a causa do problema tem vários motivos, várias etiologias, que seria o termo correto aplicado nisso. Então, cálculo tem assim, em torno de 50% das calculoses é calculose hereditária, ou seja, o familiar tem, tu vai ter cálculo. Isso não tem muito que ver, a chance é alta. Outro fator que está enrolado é tem pessoas que têm alguma patologia no trato urinário, por exemplo, tem um estreitamento na saída do rim, tem que se não estenose de Jupe, a pessoa tem uma estenose no ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga, tem alguma patologia na bexiga, então tem um fator anatômico associado que pode causar uma dificuldade do fluxo urinário de descer e isso aumenta a chance de cálculo. Então, o fator hereditário, o fator anatômico, tem o fator da baixa ingesta de líquido também, que tem pessoas que ingerem pouco líquido. A média de líquido recomendável uma pessoa é quanto hoje em dia? A pessoa tem que tomar entre 2 a 3 litros de água por dia. Isso vai diminuir consideravelmente a chance de formar a pedra e se formar cálculos pequenos. Cálculo pequeno é qualquer cálculo abaixo de 4 milímetros. Esse cálculo tem uma grande probabilidade, em torno de 90% desse cálculo sair sozinho sem ter que ser feito nada, certo? Então, assim, é o fator alimentar. Hoje, falando em fator alimentar, você pega uma criança de 5 anos com cálculo renal, e aí a gente fica impressionado, mas isso já acontece? É comum, hoje tem uma incidência alta, aumentou muito a incidência de cálculo de crianças. E aí tu pega e diz, por que a criança? Aí tem muita criança que hoje, os hábitos alimentares da criança estão mudando muito, tanto que hoje você vê muita criança acima do peso. Isso é um fator importante, que os pediatras debatem muito, vê muito isso. Então o que acontece? A criança acaba hoje substituindo água por refrigerante. Então, assim, aí tem as batatinhas chips, que tem muito sal, muito sódio, então isso aumenta a chance, essas dietas ricas em sódio, que é os embutidos, os conservantes que tem, aumenta muito para conservar qualquer produto, por exemplo, um salame, presunto, queijo, se coloca sal em excesso, um pouquinho de sal a mais para conservar. E isso aumenta o sódio e aumenta a possibilidade da pessoa formar cálculos, né? Hoje, a dor, como identificar essa dor do cálculo renal? Para não falar com uma dor nas costas ou outra coisa. Então, assim, o que o paciente normalmente, quando começa a ter uma cólica renal, tem? Quer dizer, a pessoa tem uma dor no flanco, na região, na parte entre a costela e o osso do quadril aqui, a parte mole, vamos falar em palavras simples aqui, é a área que começa a doer daqui, aí a dor irradia pro testículo ou para a genitália, vamos falar assim, certo? Não é uma dor que dói as costas, que vai para a perna, não. É uma dor no lado que irradia para a genitália. E é uma dor característica. A pessoa está boa e de repente começa aquela dor intensa, tipo uma cólica, súbito. Tá bom e a dor começa a qualquer horário. E assim, uma dor, eu estou deitado, dói, se eu ficar de pé não dói. Não, dor de rim, quando vai ter cólica renal, tu vai ter de pé, deitado, andando, qualquer coisa. Então assim, não é uma dor que tu vai ter, assim, quando fico de pé me dói. Não, isso não é dor de rim, isso normalmente é coluna, é uma dor na região ali que mostra.
Outras coisas que levam a pessoa assim, então, é uma dor súbita, intensa, normalmente dá alterações gástricas, o paciente passa a ter vômitos, mal-estar, às vezes a urina fica escura, que sai sangue, às vezes tem aquela vontade de urinar a cada pouquinho, tem aquela vontade, dá vontade, parece que vai sair um litro de xixi, vai sair uns pinguinhos. Então, isso são todos sintomas relacionados ao cálculo, à cólica renal. No caso, teve isso, tem que correr para o médico. No caso, tendo isso, a primeira coisa é procurar o serviço de urgência mais próximo ou o teu médico de confiança, porque às vezes a dor como essa, uma dor súbita, inesperada, ela acontece de madrugada, a qualquer horário. Então, tu vai ter que procurar um serviço, porque normalmente assim, a pessoa às vezes se automedicam, mas tem que descartar algumas coisas junto. Quando tem cólica, normalmente tem uma pedra, e essa pedra tem que ser feito um diagnóstico disso. Por quê? Porque nós temos que ver o tamanho da pedra. Se for uma pedra pequena, bom, tratamento clínico, com medicações, resolve. Agora, se a pessoa tiver cólica e tiver associado com isso febre, isso significa que esse paciente tem que ir para o hospital e ser hospitalizado. Por quê? Um cálculo, quando desce, no interior do cálculo sempre tem bactérias. Então, essas bactérias tem que ser, o cara tem que tomar antibiótico, tem que evitar que isso vire uma infecção, porque um cálculo quando desce é mesmo que um cano. Se tu vai passando uma pedra no meio do cano, ele vai obstruir. Por exemplo, caberia no canal um cálculo de 0,5, o teu cálculo tem 0,4, então passaria tanto de urina, tem mais da metade, 80% do canal está obstruído pela pedra. E isso então vai te dar dor no rim para trás, né? Dói o rim para trás. Agora, se tu tiver infecção ali, vai juntar pus entre a pedra e o rim, e aí a pessoa pode ter risco de vida. Então, isso tem que ser tratado. Tendo febre significa cólica renal e febre é um paciente que tem que ser hospitalizado. Tu foi ao pronto-socorro uma vez, tomou um remedinho, lá medicaram, liberaram para ir embora. Ali, 4 a 5 horas, dor de novo, voltou. Peraí, não adianta tu ficar indo e voltando, esse paciente tem que ser hospitalizado e ser feito um diagnóstico, o tamanho do cálculo, porque às vezes tu está indo lá, toma remédio e vai embora, toma remédio e vai embora, e tu tem um cálculo de 0,8, o teu canal tem 0,4, quer dizer, não vai sair nunca, aquilo ali vai ficar trancando. Então assim, os cálculos pequenos tem grande chance de sair. Agora um cálculo de 0,8, 0,9, 1 centímetro, a probabilidade de sair é muito pequena. Se está no rim quietinho, deixa lá. Se for cálculos pequenos dentro do rim, normalmente se vai ao médico, é feito um diagnóstico, é entrado com algum tratamento. Aí, feito um diagnóstico, tem que ver que tipo de cálculo é. Porque se o cálculo é de ácido úrico, o tratamento é um. Se o cálculo é à base de cálcio, é outro. Se o cálculo for à base de cistina, é outro. Então, depende do tipo do cálculo, é o tratamento que se faz. Por exemplo, tem um cálculo de ácido úrico, a gente pode entrar com a dieta específica, medicação específica, acidificação da urina, que usa o citrato, aí, que usa ácidos cítricos, né? Seria a pessoa tomar suco de laranja, limão, tangerina, aumenta a chance de ajudar a dissolver. Mas se for um cálculo de cálcio, não adianta nada fazer isso. Então, tem que ver a etiologia do cálculo, o que é o cálculo, e aí sim, claro, sabe-se que a grande maioria dos cálculos são de base de cálcio, do oxalato de cálcio. Mas tem cálculo que não é, e não adianta tu querer fazer um tratamento, às vezes desnecessário, porque tu vai, tô tomando limonada toda hora. Mas se a pedra for de ácido úrico, ajuda. Se não for de ácido úrico, não resolve nada, né? Então é assim, e hoje mudou muito as coisas em termos disso. Hoje, os métodos diagnósticos, por exemplo, hoje em dia, eu tenho alergia, fazer exame com contraste. Hoje quase não se faz mais exame com contraste, faz exame sem contraste, a não ser que seja extremamente necessário, senão não tem exame mais com contraste para isso. É um exame básico de urina e sangue e uma tomografia, o que faz, normalmente dá o diagnóstico em 99,9% dá o diagnóstico. Onde é que a pedra está, que tamanho é, e já define para o médico que conduta vai fazer. Antigamente, até um certo tempo, os tratamentos eram alguns, né? Tinha um tratamento. Quando você está, por exemplo, com a pedra no canal e você está com febre, o tratamento fiz o quê? Destrancar o rim da pessoa, desobstruir. Então, vai lá, coloca uma sonda, falam sondinha, mas o nome certo é um duplo J, que fica entre a bexiga e o rim por dentro, destranca o rim, baixou a infecção, aí a pessoa vai tratar o cálculo com calma. E os tratamentos mais comumente, hoje uma cirurgia de corte, literalmente, que se fazia antigamente para cálculo, é uma cirurgia assim, a exceção da regra. Normalmente não se faz uma cirurgia de corte hoje em dia para cálculo, né? Laser. Hoje os tratamentos são tratamentos endoscópicos, então
ou tem a litotripsia que encosta um aparelho lateral do corpo e por ondas eletrohidráulicas quebra as pedras em fragmentos menores para ela sair, é um dos tratamentos pouco invasivo. Ou tu entra com o aparelho pela uretra do homem ou da mulher, vai à bexiga, entra por dentro do canal do rim, que é o ureter, que liga a bexiga ao rim, entra lá, encosta o aparelho ou um litotidor balístico que quebra a pedra em fragmentos. Ou tu usa o aparelho de laser que tu vai lá e vaporiza teu cálculo, tira e fica resolvido o problema. Então os tratamentos hoje são tratamentos menos agressivos. Antigamente fazia corte, essas coisas. Hoje tem cirurgia, por exemplo, também além desses dois tratamentos, que é a litotripsia e o laser intra, tem a percutânea, que é uma cirurgia que faz apenas um orifício na lateral, nos cálculos grandes do rim, vai lá, faz no orifício, vai até o rim e lá dentro tu faz a fragmentação e tira os fragmentos e resolve o problema do paciente também. Então os tratamentos mais usados hoje para cálculos são esses. E quando os cálculos são menores, eu tenho um tratamento que se chama tratamento expulsivo. Ou seja, é aquele tratamento com medicação para relaxar o canal, que ajuda aumenta a chance do cálculo sair, uso anti-inflamatório, um antibiótico associado, e dá para se fazer um tratamento até por um período. Se não tiver febre, e não tiver infecção associada, a pessoa pode fazer um tratamento aí entre 15 até 15 dias sem problemas, desde que para a pedra sair. Claro, mas se a pessoa está tendo dor direta, aí também não adianta querer fazer um tratamento expulsivo, não dá para fazer isso, né? Mas se a pessoa está tendo uma dor suportável, dá para ter um tratamento com medicações que ajuda muito a possibilidade do cálculo sair. Tá certo, doutor Alcio, eu agradeço a participação do senhor. Então, a próxima oportunidade falando sobre outro assunto. Eu agradeço a oportunidade de vir a participar do TV Atende, ajudar a esclarecer alguns fatos para a população sobre calculose. Claro, é um tempo curto, a gente vai falar apenas o essencial, digamos assim. Mas o importante para a população é uma dieta rica, uma dieta pobre em refrigerantes e sal, né? Uma dieta rica em líquidos, ou seja, tu tem que tomar entre 2 litros a 3 litros de água dia. Isso vai diminuir muito a chance de calculose, de cálculos, de infecção urinária e outras patologias. Então, criança, essas dietas que dão muito produtos que contêm a sal, tem que ser feita uma restrição de líquidos, de produtos com sal e aumentar muito a ingesta de líquido para diminuir a formação de cálculos em criança, que está aumentando muito a incidência disso. E obrigado. Começamos hoje na sessão TV Atende com o médico urologista Dr. Alcio Contri.